Olá Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre uma das franquias de terror sobrenaturais de maior sucesso dos últimos anos. Foi lançado o filme lá em 2010 de forma mais despretensiosa, mas se tornou um sucesso e até hoje a franquia segue aí lançando filmes. Insidious, ou Sobrenatural aqui no Brasil, não trouxe tanta inovação no quesito Casa Mal-Assombrada ou Jumpscare, mas ele conseguiu cativar o público por conta do elenco bem carismático, além de ser competente no roteiro e na direção, até mesmo daqueles filmes que os fãs consideram como os mais inferiores dentro da franquia. Particularmente eu gosto de todos, mesmo que eu tenha os meus preferidos. Com o lançamento aí do próximo filme, eu decidi trazer esse conteúdo para o canal, fazer um recap breve da franquia, para poder também falar sobre o quinto filme. Então preparem os seus espíritos para fazer uma viagem astral até o mundo de Sobrenatural. Sobrenatural foi um dos projetos de relevância do diretor James Wan, que lá em 2010 fez o filme sem muita pretensão e foi inclusive antes dele entrar no universo de Invocação do Mal. Além disso, o diretor já tinha feito alguns filmes dentro do gênero, como Jogos Mortais e Dead Silence, e aí ele acabou se tornando uma aposta dentro de Hollywood. E foi com um orçamento de 1,5 milhão que ele deu vida ao primeiro filme da franquia. A história gira em torno da família Lambert, cujo um dos filhos entra em coma profundo sem nenhuma explicação. Achando que a casa era mal assombrada, a família se muda para um novo local, apenas para descobrir que os eventos estranhos estão relacionados a seu filho mais velho e aquelas forças demoníacas irão seguidos para onde eles forem. Acontece que Dalton, o filho deles, herdou uma habilidade de seu pai, Josh, de fazer viagens astrais, e em uma dessas noites, uma entidade de outro mundo aprisionou sua alma para que pudesse tomar conta de seu corpo no mundo real. O que é interessante nesse filme é que ele não é mais um clichê de uma casa mal assombrada, história de fantasma. Ele foca na mitologia de viagens astrais, que talvez não seja uma novidade dentro do ramo do terror, mas nesse filme ele é feito de forma muito incisiva, e quando eu penso nesse tema eu lembro de Sobrenatural. A química entre os personagens é tão boa desde o começo, tanto do elenco adulto quanto do elenco infantil, e até artimanhas bem ultrapassadas do gênero do terror, como os jumpscares, etc. Você sabe que vai acontecer naquela cena, mas ainda assim ela acaba funcionando muito bem, e isso é muito por conta da direção e do timing, que assim, o James Wan ele faz isso de uma forma incrível. Mesmo que às vezes ele cometa um erro aqui e ali, e quando eu falo de erro, eu tô falando sobre ele abrir mão de uma certa originalidade para poder seguir algo que é mais clichê ali. Eu vou soltar aqui um leve spoiler, eu acho que não vai atrapalhar quem não viu o filme ainda, mas por exemplo, a cena final do filme, onde os vilões meio que se dão bem, é um clichê quando você quer jogar um gancho interessante para uma sequência. Esse gancho poderia ter acontecido de uma outra forma, mas é inegável que o gancho faz a gente ficar chocado com a cena, ela impacta muito e faz a gente pedir mais por aquele filme. E, bom, a gente ganhou mais. I'm right here. Em 2013 a gente teve Insidious Chapter 2, ou Sobrenatural, capítulo 2, onde a gente acompanha novamente a família Lambert travando a batalha contra as entidades que eles lutaram no filme anterior. Depois dos eventos finais do primeiro filme, a família Lambert decide passar uma temporada na casa da mãe do Josh, Lorraine, tentando fazer com que suas vidas voltem ao normal. Mas com o passar dos dias, os eventos sobrenaturais voltam a acontecer e o comportamento de Josh começa a ficar cada vez mais estranho. Até que eles descobrem o que realmente está acontecendo, como eles devem agir, e é feita uma investigação sobre o passado de Josh, da entidade que o persegue, e também de Elise, que tenta ajudar a família mesmo dentro de sua condição atual. Sobrenatural 2 ele é superior ao original em muitos aspectos. Tem um ritmo mais frenético, ele é um pouco mais sombrio, e você não consegue não temer pela família até o final do filme. Principalmente quando você lembra do final do primeiro filme e aí você sabe que os personagens não estão a salvo, mesmo que ele tenha uma grande importância ali pra trama. Em outros pontos ele pode ser considerado inferior, porque, por exemplo, ele não tem mais o fator surpresa. Você já conhece a origem de tudo aquilo, você já conhece a abordagem do filme, então ele não te surpreende mais, mas isso é um defeito
de qualquer sequência que siga uma história do original, porque você já não tem a novidade ali. É uma sequência que investe, por exemplo, mais numa abordagem física, né, embates entre personagens de forma física, e menos psicológica ou sobrenatural como no original. Então talvez isso perca um pouco. Mas assim, esse é inclusive o meu filme preferido. Revendo agora a franquia para poder fazer esse vídeo, tiveram alguns pontos que eu me incomodei dessa vez, eu não tinha me incomodado antes. Eu acho que, como é um filme com bastante núcleo, diferente do primeiro, que é basicamente um núcleo só, ele acaba se perdendo um pouquinho no ritmo ali, no núcleo da mãe do Josh, da Lorraine, né, na investigação, eles indo até o hospital, depois indo na casa de uma das entidades para descobrir um pouco do passado dela ali. Acho que o ritmo fica um pouco maçante, mas nada que torne o filme ruim. No final das contas, eles estão desenvolvendo temas e abordagens que trouxeram no primeiro filme. E aí isso tudo é desenvolvido no segundo filme, é mais aprofundado. A gente já conhece esses personagens, então a gente já se importa com eles e vê o desenvolvimento e a profundidade que cada um vai tendo. É bem legal de ver. Eu gosto muito disso nos filmes, né? Desenvolvimento dos personagens. Como o segundo filme ele encerra de forma bem satisfatória a história da família Lambert, a gente precisava de uma nova família, uma nova história para ser contada. E dentro desse universo que é tão grande e pode ser expandido, né, de tantas formas. A única exigência era que trouxessem de volta a personagem da Elise, que mesmo não sendo a protagonista nos dois primeiros filmes, ela acabou roubando a cena, acho que se tornou a personagem de maior destaque, pelo menos para o público. Então a ideia foi fazer uma prequel, que é um filme que se passa antes dos acontecimentos que a gente já conhece, ou seja, se passa antes do primeiro filme. E assim nós tivemos Sobrenatural 3, A Origem. A origem exatamente de quê? Porque a origem a gente sabe que veio no 4 mais ou menos, né? Mas tudo bem, a gente deixa passar. Nesse capítulo 3 a gente é apresentada Queen Brander, uma jovem adolescente que procura Elise para entrar em contato com a falecida mãe. Mas depois de tentar fazer contato com a mãe por conta própria, ela acaba atraindo a entidade demoníaca, que o único propósito é usurpar a sua alma e escravizar ela na outra dimensão. Geralmente, quando o elenco original não retorna para uma sequência, é meio que um banho de água fria. Só que nesse caso, eu considero uma boa entrada para a franquia, porque a gente já não queria mais ver a família Lambert sofrendo novamente, passando por aquilo. Acho que a história deles foi bem satisfatória, finalizou da forma que tinha que finalizar, e o universo ele pode ser expandido de uma forma muito grande, né? Como eu já mencionei aqui no vídeo. Então, trazer os elementos para uma outra família para contar uma nova história, e com a Elise sendo o fio condutor e o ponto em comum entre essas histórias, faz muito sentido que a gente siga por essa linha aqui. Mesmo que algumas pessoas considerem o filme menos criativo e inferior com relação aos seus dois anteriores. O que eu concordo, mas não é um filme que se você, sei lá, tá fazendo a maratona da franquia, você vai pular ele porque é ruim, sabe? Afinal, ele cumpre o que ele propõe desde o começo. Eu gosto da nova protagonista, a personagem Queen, não tanto da família dela, mas é legal também ver como a Elise conheceu a dupla de paranormais que trabalham com ela, o Specs e o Tuck, e como se trata de uma prequel, é muito legal a gente ver como que eles amarram alguns pontos sobre coisas que a gente já sabe que vai acontecer no futuro daqueles personagens. É bem legal de ver. Vai todo mundo morrer. Em 2018 eles lançaram o último filme até então, Sirius, The Last Key, ou Sobrenatural, A Última Chave, que continua seguindo ali o conceito de prequel, ou seja, é um filme que se passa antes do primeiro filme, mas ele é uma sequência, porque ele também se passa depois do terceiro filme. Só que dessa vez a gente ganhou o que a gente queria, um filme focado na Elise, na infância dela e como tudo começou. Então podemos dizer que esse filme sim deveria se chamar Sobrenatural, A Origem. Quando Elise era criança e começou a manifestar os dons dela, ela sofreu muitos abusos físicos do seu pai e isso a obrigou a fugir de casa ainda na adolescência e reconstruir a sua vida, tentando usar o dom para ajudar as pessoas. Anos depois, já na idade avançada, ela recebe a ligação de um homem que comprou a casa onde ela cresceu e diz estar sendo atormentado por uma entidade maligna. Então ela decide retornar à casa onde tudo começou e finalmente entender o que aconteceu com a sua mãe, além de descobrir a verdadeira natureza do seu pai. E sim, gente, em comparação aos outros filmes da franquia, esse é o menos eficiente. E eu digo menos eficiente porque eu realmente gosto de todos os filmes, então não acho que nenhum filme seja ruim. Mas é o filme que tem o roteiro mais amarrado, direção menos criativa, e isso é um pouco ruim, porque a gente quis tanto o filme dedicado a Elise, e aí ele vem e não é como poderia ser.
Mas eu não descarto tudo o que acontece no filme, não. A história da Elise é muito legal de se ver. Eu acho que é um filme que pega a gente, faz a gente gostar, apesar dos defeitos do roteiro, justamente pelo carisma da personagem. Tá contando a história de uma personagem que é muito querida, então pega a gente num ponto meio que afetivo, sabe? Um ponto nostálgico. E você se importa com a personagem, você sofre com as dores dela. É um filme que aborda não só os demônios sobrenaturais, mas também demônios pessoais da própria personagem. Então assim, no final é uma história tão importante de uma personagem que a gente gosta tanto, que acaba sendo um filme que você tem um carinho. Pelo menos é isso que eu sinto. Então eu não consigo não gostar do filme. Eu não pontuei os defeitos do terceiro filme porque eu acho que eles são bem similares com o do quarto filme. Então eu quis falar deles meio que juntos. Porque diferente dos dois primeiros, que é uma história só, né, basicamente os dois primeiros é um grande filme dividido em dois. E aí cada metade é explorada um ponto diferente que foi apresentado. E é bem eficaz. As ameaças no primeiro e no segundo filme parecem ser ameaças muito grandes e de fato elas são difíceis de serem derrotadas, tem uma dificuldade ali. Já no terceiro e no quarto filme, eu acho que o problema maior pra mim é o mesmo. O final dos dois é meio que sessão da tarde ali. É uma coisa meio conto de fadas, sabe? Não quero dar muito spoiler, mas tem algo a ver com personagens maternos. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Então se cria uma dificuldade ali com a entidade principal do filme. São bem ameaçadoras a imagem delas, as figuras, principalmente nesse quarto. A caracterização é muito bem feita. Só que aí chega no final, na hora de enfrentar, e eu acho tudo muito simples. Então assim, onde estava a ameaça daquela criatura? E no terceiro filme, por exemplo, faz sentido ficar limitada àquela residência, porque a gente... Eu tô maluco, gente, eu entendi errado, ou é isso mesmo, tá? A entidade ela foi um antigo morador ali, acabou se tornando uma força demoníaca. Então ele meio que aprisiona e mexe com a cabeça de pessoas que moram naquele prédio. E a protagonista, Queen, é uma das moradoras do prédio. E ao tentar se comunicar com a sua mãe, ela acaba atraindo essa entidade que tenta escravizá-la no mundo ali das sombras. Então faz sentido que aquela entidade fique naquele local, se limite àquele território. Mas no quarto filme, não faz muito sentido uma entidade tão poderosa quanto aquela, que tem o poder de aprisionar várias almas e de abrir várias portas e etc., ela se limite só à residência da Elise. Tudo bem que ela possa ter uma limitação sobre viajar para outros locais, já que ela precisa da Elise, isso fica claro no filme, para que a Elise abra portas para ela, mas por que ela não conseguiu atrair a Elise antes? Ela esperou, sei lá, 60 anos para poder fazer isso. Então não faz muito sentido que uma entidade tão poderosa quanto essa, que de fato é um demônio, não consiga transitar entre lugares diferentes, enquanto entidades, algumas delas, do primeiro e segundo filme, que não são demônios, são pessoas que, enfim, muito más, consigam transitar entre diferentes territórios e passear pelo mundo sombrio. Então acho que esse é um dos pontos que o roteiro peca, e como eu falei, na solução final para os problemas, né? Mas o quarto filme, apesar disso, ele ainda tem pontos positivos, né? Como ele tem dois plots ali muito legais com relação a personagens que estão vivos. Um representa uma ameaça real, da vida real. É bacana como eles brincam com essa questão de você achar que é sobrenatural, mas no final das contas não é, apesar de ser o sobrenatural que está influenciando essa ameaça real. E é muito legal também o plot das sobrinhas da Elise, que poderia ser muito bem melhor trabalhado, mas ele apresenta uma personagem que você acha que vai ter uma importância maior, mas no final ela é uma vítima, e aí a irmã, que é menos importante aparentemente, acaba tendo esse papel mais heróico no final. Vocês estão gostando do vídeo até aqui, gente? Então não esquece de deixar o like, por favor. Lembrem de comentar também o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, a sua opinião sobre a saga, como eu fiz aqui no vídeo. Eu sei que vocês não têm muito parâmetro ainda porque a gente tem pouco vídeo, mas se vocês já gostam do conteúdo, então se inscreve e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube ele tem uma meta, né, quando a gente está começando um canal, que é de 1000 inscritos e 4000 horas assistidas para a gente começar a monetizar. Se a gente começa a monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com esse conteúdo, a gente consegue se dedicar mais ao canal, a gente consegue investir mais no canal e consegue trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Então se vocês gostam do nosso conteúdo, ajuda a gente a conseguir trabalhar com o que a gente gosta. E se você for tipo a Suzana Vieira, que não tem muita paciência para quem está começando, por favor, tenha paciência com a gente. Bando de filha da puta. Agora sim, estamos em 2023 e Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, está sendo lançado.
A Porta Vermelha é um conceito que a gente já viu em outros filmes da saga, e o filme novamente vai trazer a família Lambert, 10 anos depois dos acontecimentos do segundo filme. Eu sei que eu falei no terceiro filme que é legal eles trazerem outra família e ter dado um descanso, porque foi um final satisfatório para a família Lambert. Só que assim, já se passaram 10 anos, já se passaram 2 filmes, então acho que tá na hora de trazer eles de volta e finalizar a saga com as pessoas que começaram ela. 10 anos após os eventos dos primeiros filmes, Dalton, agora com 18 anos e recém entrando na faculdade, descobre que demônios reprimidos do seu passado estão de volta para assombrá-lo. E sim, estou falando do Lipstick Face Demon, que assombrou a vida de muita gente no primeiro filme. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme quando eu soube que ele iria sair é que quem vai dirigir é o Patrick Wilson, que interpretou o Josh nos 2 primeiros filmes, e é muito legal ver como ele vai explorar esse lado diretor dele nesse último filme de uma franquia que ele ajudou a construir como ator. Ok, pessoal, vamos fingir que não se passaram mais de uma semana até eu ir assistir o filme que lançou e gravar aqui o resto do vídeo pra vocês, ok? Também quero avisar que eu não sou responsável por fazer a edição do canal. Pra isso a gente tem um editor, o Vini. Ou seja, eu não me responsabilizo pelos memes utilizados aqui, só pra ficar claro. Se vocês achavam que o quarto filme tinha o pior roteiro, assistam a esse aqui, e aí vocês voltam e me digam se a opinião de vocês mudou. Mas ok, vamos começar sendo justo aqui. Eu ter a expectativa sobre o filme, sobre o que eu gostaria de ver nesse roteiro e com o que eu gostaria de ver da família Lambert depois de 10 anos, não significa que o roteiro é ruim ou que ele tá errado. Mas o grande problema é que Sobrenatural 5, pela maior parte do tempo, não parece ser um filme da franquia Sobrenatural. Uma característica que eu gosto nos filmes anteriores é que tudo acontece muito rápido e sem enrolação. Eles te apresentam um problema e vão desenvolvendo isso de forma rápida, com tensão, medo e susto. Nesse aqui, você leva pelo menos uns 15 minutos até conseguir tomar um jumpscare. E assim, gente, não me entendam mal, o filme não é só jumpscare. Eu sei disso, eu já falei disso aqui em outros vídeos. Eu adoro quando o filme tem um ritmo mais lento e tem um background com um drama ali para desenvolver os personagens. Mas, novamente falando, essa não é uma característica da franquia. Tudo bem trazer uma nova abordagem, mas eu não acho que esse era o filme para ser feito isso. Esse clima mais lento, se tivesse sido melhor executado para gerar uma tensão, teria sido ótimo. O problema é que não foi. E eu não vou culpar a direção do Patrick Wilson por isso, porque ele consegue tirar leite de pedra. Parece de fato ser um problema de roteiro. Essa lentidão teria sido ótimo para aprofundar mais os personagens da família, porque depois de 10 anos a gente queria ver como eles estão. E cá entre nós, a gente sabe que os personagens nunca foram tão bem aprofundados nos 2 primeiros filmes, apesar de serem muito carismáticos. Mas o bait do material de divulgação é tão grande, porque assim, tanto o trailer quanto o pôster divulgam uma coisa que não acontece, porque a participação da família aqui é muito pequena, e isso inclui também os outros personagens do primeiro e do segundo filme, tanto os do bem quanto os do mal. O foco aqui é no Dalton e no Josh, somente. E apesar do roteiro ele explicar o que acontece entre eles ali mais pro final, é tudo tão a mais, tudo tão over a situação que tá ali acontecendo, que você passa a detestar o Dalton. E isso não deveria acontecer, porque ele é o personagem protagonista, você deveria gostar dele, torcer por ele. Até pela memória afetiva do garotinho, que é super carismático lá no primeiro e no segundo filme. Mas o que não acontece com Dalton, acontece com a amiga dele, a colega de quarto, Chris, que pra mim é a melhor coisa do filme, é a personagem super carismática e que serve como alívio cômico para substituir o Tucker e o Specs, que não estão aqui nesse filme, fazem só uma participação muito pequena. Achei a personagem extremamente carismática e pra mim é a melhor coisa do filme, sim. O grande mal do filme, a grande ameaça, na verdade não é tão ameaçadora assim, e no final ela é resolvida através de uma metáfora que, apesar de eu entender a intenção, não parece com o mesmo que foi apresentado pra gente sobre o além lá nos outros filmes. Parece uma outra coisa, uma coisa nova, mas que não é muito bem desenvolvida, então fica meio jogada ali. Aliás, eu gosto muito quando eles mostram uma perspectiva diferente de cenas lá dos filmes originais, né, dentro do além, que eles ficam voltando no tempo, revisitando ali algumas cenas, e nesse filme acontece isso de uma forma muito bacana. E é um ponto bem positivo para a direção do Patrick Wilson.
que tá estreando e parece ser bem promissor, pelo menos dentro do gênero. A impressão que eu tive é que o filme todo foi um repeteco meio anticlimático, porque parecia que o filme não tinha um propósito, não sabia onde queria chegar. E aliás, ele não chegou a lugar nenhum. Vocês lembram que no final de Sobrenatural 2, Josh e Dalton têm as memórias apagadas para não lembrarem, né, das experiências sobrenaturais? Então, aqui eles começam a redescobrir tudo. Só que isso é chato, porque nós, o público, já sabemos como tudo funciona. A gente já foi introduzido a tudo isso nos 4 primeiros filmes. Então, o nível de surpresa é zero. Aliás, o grande problema da família é por conta dessa falta de memória dos personagens, que inclusive era algo que a gente pensava ter sido a solução deles lá no segundo filme. E a gente descobre que não, que na verdade foi só um caos. Então assim, se a minha família estivesse em crise por conta disso, eu acho que uma conversa dentro de 10 anos teria resolvido as questões. Eu entendo o risco de contar sobre as experiências sobrenaturais, só que isso vale mais do que a saúde mental da minha família, que também acaba sendo um perigo. Aliás, por que levou 10 anos para acontecer tudo isso de novo? Assim, é tudo muito conveniente dentro do filme. Você só sente que está assistindo Sobrenatural lá para 1h10 do filme, quando os personagens redescobrem tudo, aí se unem e aí você sente que está assistindo de fato a continuação do segundo filme. Apesar de todo o repeteco, as cenas são bem dirigidas e aí acaba valendo uma pena e você fica mais imerso ali no filme. E sim, tem uma cena pós-crédito que dá a entender que pode ter mais sequências, deixa ali a porta aberta. Mas eu espero que não seja mais com a família Lambert, afinal, teria sido melhor ter encerrado no segundo filme. Como eu disse, eles podem trazer essa nova abordagem mais lenta, com um background mais dramático, em uma outra história, com a outra família, como foi lá no Sobrenatural 3, A Origem. Aí sim eu acho que poderia funcionar. Não é um filme horroroso, mas eu não senti que eles me entregaram sobrenatural, sabe? Resumindo, vale o ingresso para ir ver no cinema? Não. Saí da sala um pouco triste porque eu gosto muito da franquia e mesmo no quarto filme eu saí com um coração quentinho porque era a história da Elisa, então era um filme carismático apesar das falhas de roteiro. Não acontece o mesmo com esse aqui. Apesar de eu gostar muito da família Lambert, eu não teve essa conexão que eu tive com a história da Elise no quarto filme. Pessoal, eu também comentei no vídeo que o conceito de Porta Vermelha já foi trazido para a franquia em outros filmes, e eu esqueci de fazer essa nota durante a gravação. Porém, quero deixar claro que o conceito da Porta Vermelha continua tão mal explicado quanto nos outros filmes. E é isso. Esse foi o vídeo fazendo um recap sobre Sobrenatural e uma review sobre o novo filme da franquia. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam, de compartilhar o vídeo com outras pessoas que vocês sabem que vão curtir o conteúdo e ativem o sininho para mais vídeos. Tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!